Meus amigos e minhas amigas, evangélicos e católicos, sou o Pastor Alves e desejo que a paz de Cristo esteja com todos. No áudio anterior, nós destacamos os perigos que o cristão está correndo dentro de uma igreja. Ele pode estar a ponto de ser condenado ao inferno por causa do falso evangelho. Neste segmento, vamos tentar decifrar no que consiste o falso evangelho. Como podemos identificar o falso evangelho para que não sejamos enganados por ele? Não é fácil distinguirmos o falso evangelho do evangelho verdadeiro de Cristo. Porque o falso evangelho é parecido com o evangelho de Cristo, assim como o joio se parece com o trigo, mas não é trigo. O falso evangelho ilude um número muito grande de cristãos, e todos estão pensando que estão marchando para o céu, quando na verdade eles estão caminhando para o inferno. Se existe o falso evangelho, é porque existem os falsos profetas. O falso evangelho é a ferramenta dos falsos profetas para produzir filhos do inferno. Um falso profeta nunca vai chegar diante de uma igreja e dizer: "Olha, eu sou o filho do diabo, vou levar todos vocês para o inferno." Não, pelo contrário, eles vêm disfarçados em peles de ovelhas. Caso contrário, se eles viessem como lobos que são, eles espantariam o rebanho. Vamos ver o que Jesus disse sobre os falsos profetas. Jesus disse: "Cuidado com os falsos profetas, que vêm a vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores." O falso profeta tem uma grande habilidade. Ele distorce o evangelho de Cristo, forjando para si um falso evangelho, e com isso ele consegue enganar a muitos. Foi isso que Jesus disse. Jesus disse: "E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos." Quando Jesus fala do falso profeta, Jesus se refere a um líder que está diante de uma igreja. Esse líder ocupa uma posição na igreja, seja ela a posição de profeta, de pastor, de presbítero, de reverendo ou de apóstolo. Para não ficarmos aqui citando esta lista extensa de líderes da igreja, vamos resumir essa lista de obreiros fraudulentos apenas como falsos profetas. O falso profeta tem sucesso porque ele é habilidoso para o mal. O falso profeta tem a habilidade de fazer o falso evangelho parecer com o verdadeiro evangelho de Cristo. Quando um falso profeta está pregando o seu falso evangelho, é difícil para um cristão leigo tanto reconhecer o falso profeta como também reconhecer o seu falso evangelho. Porque o falso profeta fala em Deus, fala em Jesus, fala no Espírito Santo, e o falso profeta ainda profetiza e realiza curas e milagres. E essa encenação toda dos falsos profetas causa maravilhas aos olhos dos cristãos incautos que não conhecem a palavra de Deus e nem sabem discernir os espíritos. Por isso, esses cristãos são enganados pelos espíritos enganadores que se manifestam nesses ambientes religiosos. Então, muitas vezes, pelo que o falso profeta prega, não dá para você identificar as suas verdadeiras intenções. Até que você permaneça ali por algum tempo e comece a observar os frutos desses falsos profetas. Porque Jesus disse: "Pelos seus frutos os conhecereis." Muitas vezes,
é mais fácil identificar os falsos profetas, porque eles são tão descarados que eles pregam a mentira publicamente e você pode identificar as maracutaias deles. Mas ainda há um outro modo de identificarmos o falso evangelho. É quando ele ultrapassa o que está escrito. Ou seja, o falso evangelho vai além da doutrina de Cristo e dos apóstolos. Preste atenção na sua igreja se ali o pastor está pregando doutrinas que não estão escritas nos evangelhos e nas epístolas dos apóstolos. Se você perceber que estão pregando doutrinas estranhas à palavra de Deus, você acaba de detectar heresias, que são doutrinas de demônios. Se na sua igreja estiverem pregando doutrinas de demônios, saia imediatamente dela, para que você não seja condenado com essa grande Babilônia. Jesus disse: sai dela, povo meu, para que não sejais participantes de seus pecados e para que não recebam as suas pragas. No próximo programa, estaremos dando continuidade com o tema O Falso Evangelho. Agradecemos por sua audiência e fiquem todos na paz de Cristo.